Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Portal Adesso e especialmente a Adesso TV Bento Gonçalves, que está fincando raízes na capital nacional do vinho. A partir de hoje, eu, Silvestre Santos, jornalista com mais de 40 anos de atividade em jornais, rádios, sites, estarei também na televisão aqui na Adesso TV Bento. Vou apresentar o Bento em Foco, programa de entrevistas que irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas. Vamos ter convidados para falar sobre todos os assuntos da cidade, do município e aqueles que contemplam o progresso da nossa região. E você está convidado a me acompanhar. Abra um espumante, um vinho, serva um mate e me acompanha no Bento em Foco. Como não poderia ser diferente, este primeiro programa tem como convidados o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira e o presidente da Câmara, o vereador Rafael Pascoaloto. Prefeito, boa noite, prazer em tê-lo nesse programa inaugural, seja muito bem-vindo. Boa noite Silvestre, boa noite nosso presidente Rafael Pascoaloto, a toda a equipe da Adesso e a toda a Bento Gonçalves. A gente está aqui para dar as boas-vindas ao novo programa, um novo canal da nossa querida Bento Gonçalves. Muito obrigado. Vereador Rafael, boa noite, seja bem-vindo, prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Silvestre, para nós também é uma alegria estarmos aqui, cumprimento o nosso prefeito municipal Diogo, a equipe desse maravilhoso portal, aqueles que seguem, que acompanham, bem-vindos a Bento Gonçalves. Prefeito Diogo Siqueira, vamos começar falando um pouquinho sobre amenidades. Como é que o senhor veio parar em Bento e como é que foi essa eleição e como é que está sendo esse seu mandato? Silvestre, eu sou mais um dos mais de 50% da população que não nasceu aqui em Bento Gonçalves. Mas eu vim para cá por uma questão de trabalho. Eu vim aqui trabalhar como dentista. Eu havia me formado em Porto Alegre, na Universidade Federal de Odontologia, perdão, e vim a Bento, vim à Serra Gaúcha, procurar emprego com muita gente, né, Rafael? E acabei indo parar depois em Santa Teresa, onde fui prefeito lá por 2 mandatos, voltei a Bento Gonçalves, trabalhando como secretário da Saúde e depois a gente se elegeu como prefeito, junto com a Marildo Lucatelli, que é o nosso vice-prefeito. E com uma equipe muito forte também, o Rafael se elegeu vereador mais uma vez. Então, foi um trabalho sequencial, Silvestre. E eu agradeço muito a toda a população de Bento, sempre. Eu acho que Bento Gonçalves é uma cidade diferenciada. Eu tenho uma alegria, Silvestre, eu falo de vez em quando, é um sonho vir de uma cidade de fora, criar raízes aqui em Bento Gonçalves, e a população de Bento tem um perfil muito interessante, é uma população trabalhadora. Quem nasceu aqui e quem vem trabalhar, quem vem morar aqui em Bento, tem que demonstrar trabalho. Então, eu tenho muito orgulho de ter vindo para Bento, a decisão foi mais acertada da minha vida, e obviamente, eu tenho mais orgulho ainda de ser prefeito da melhor cidade do Brasil, que é Bento Gonçalves. Vereador Rafael Pascoaloto, por favor, se apresente também. Rafael Pascoaloto, eu desde muito cedo, Silvestre, eu vivenciei o exercício efetivo da atividade política. Está no sangue? Está no sangue. Ao lado do meu falecido pai, Clóris Pascoaloto, foi vereador aqui em Bento por 20 anos, 5 mandatos. Foi presidente da Câmara por 2 biênios, né? A nossa Câmara é biênio, a mesa. Fui assessor dele, enfim, aí trabalhei um tempo com ele, saí, empreendi na área de gráfica expressa, trabalhei no ramo hoteleiro e concorri em 2012, fiz mais votos do que 3 parlamentares que se elegeram, mas a legenda não me possibilitou, né? Coisas da política, né, prefeito? Do nosso sistema político nacional. E aí, 2016, tentei mais uma vez. Disse, olha, vamos lá, né? Tinha o apoio da família inicialmente, de amigos, colegas, enfim. E aí deu certo. Em 2016 me elegi e agora, em 2020, com o apoio da população, né, consegui me reeleger e estamos trabalhando ao lado do prefeito, dos secretários, de toda essa equipe do poder público. Então, é uma alegria, assim como disse o prefeito, ser parlamentar num município politizado, inteligente, trabalhador que nem o nosso, é uma honra. Então, obrigado. Só tenho a agradecer a nossa população. E pelo 3º ano, presidente da Câmara. 3º? A nossa Câmara é biênio, né? Então, eu me elegi presidente no biênio 19 e 20, reeleito agora para 21, 22. Muito bem. Prefeito,
Nós estamos saindo de uma pandemia, uma época bastante difícil, que o senhor começou a vivenciar ainda secretário municipal da Saúde. Como é que se pode avaliar a passagem de Bento por esse período tão crítico que foi da nossa saúde pública? Acho que foi o momento mais difícil, acho que de todas as nossas gerações. Eu acho que a gente não teve um momento tão difícil na vida como foi agora durante a pandemia. Mas eu vejo que Bento Gonçalves tomou algumas ações que deram muito resultado e eu acho que a gente conseguiu se estruturar muito bem, pelo menos no início, na metade e até o final. Eu me lembro lá atrás, eu estava de secretário da Saúde, o nosso prefeito era o Guilherme Pazin, que ele iniciou todo um trabalho na época para a gente tentar estruturar leitos de internação, que era algo novo para Bento Gonçalves, a gente criar leitos de uma estrutura que a gente tinha, mas que faltava a gente equipar ela toda. Então foi buscado todo um trabalho com a sociedade de Bento, a gente buscou empresas, buscou pessoas físicas que ajudaram, a gente teve voluntários que foram pintores, carpinteiros, pedreiros, cozinheiras, teve muita gente que ajudou naquele momento. E eu acho que a gente conseguiu, naquele primeiro momento, estruturar bem a saúde e depois a gente teve no pico da pandemia, mesmo com toda aquela dificuldade de atendimento, a gente conseguiu atender todo cidadão. Ninguém ficou sem atendimento. Mas é lógico, a gente tem também toda a questão econômica e social, que a gente viu uma crise muito grande, a gente viu empresas fechando, a gente viu pessoas que perderam emprego, pessoas que sofreram realmente, mas que felizmente a gente vê hoje a economia retomando, a gente está numa linha de trabalho para todo mundo, a gente precisa focar na retomada total de tudo que é atividade, e acho que a gente já está nesse ponto, né, Rafael, que a gente já consegue rever todas as atividades trabalhando. E Bento, a gente viu algumas situações que diminuíram, a gente diminuiu a atividade econômica, mas, por outro lado, a gente viu a questão do vinho, dos móveis, conseguir se recuperar muito, muito rapidamente. Então, foi um trabalho muito estruturado, de muita gente trabalhando, Silvestre, e a gente precisa agradecer a população que lutou pelos seus direitos também. A gente teve uma luta muito grande da população para que a gente tivesse a retomada, mas também para que a gente tivesse garantias de atendimento a todo mundo. E a gente lamenta, obviamente, as pessoas que a gente perdeu, mas a prefeitura e a sociedade trabalharam em conjunto e isso acho que foi o ponto maior que a gente teve aqui em Bento Gonçalves. O ápice do problema econômico causado pela Covid-19 foi em junho, julho e agosto de 2020. De lá para cá, foi retomado o nível da empregabilidade e as atividades econômicas também foram aos poucos sendo liberadas, sendo flexibilizadas. Dá para se dizer que hoje há uma situação normal? Eu acredito que sim, Silvestre. A gente vive, os 3 últimos anos foram bastante complexos. A gente passou por uma pandemia, agora a gente vive uma guerra na Europa que a gente vê já os efeitos chegando no Brasil também, a gente vê aumento de preços, a gente vê isso no mundo inteiro, uma inflação. E, obviamente, isso afeta Bento Gonçalves também. A gente vê que nós estávamos em Brasília, eu cheguei hoje de madrugada, na verdade, de Brasília, e a gente conversava com o presidente da dificuldade que é o Brasil nesse momento. Não só o Brasil, o mundo inteiro. A gente tem aumento de preço de combustível, a gente tem aumento de preço de comida, a gente vê o trigo diminuindo cada vez mais os estoques de trigo no mundo inteiro, e isso afeta a economia de qualquer sociedade. Então, logicamente, a gente vê que vai haver algumas dificuldades para tudo que é país, mas a gente precisa estar estruturado. Hoje a gente tem emprego em alta em Bento Gonçalves, a gente tem as empresas trabalhando bastante, a gente vê o setor do turismo muito focado, crescendo cada vez mais, e mesmo que venha a adversidade, a gente vai vencer. Eu tenho certeza disso. A gente já passou por várias crises, a gente já passou por dificuldade, a gente passou pela Covid, mas eu tenho certeza, povo trabalhador, povo focado, a gente consegue vencer qualquer adversidade. Eu vou atrapalhar até um pouquinho, já que é um bate-papo informal, Silvestre. E temos falado muito, desde a época, então, o prefeito, que era o nosso secretário da Saúde, conduziu muito bem esta época pandêmica, que nós não pensamos, mas quando eu digo nós, é principalmente legisladores nacionais, porque estas são questões federais, né? Que nós estávamos todo mundo no afã do retorno da atividade comercial, né? Principalmente aqueles que foram mais prejudicados. Tá liberado, pode voltar a sua atividade comercial, o seu serviço, que saiu todo mundo trabalhar. E nós não paramos ainda para pensar se volta um vírus aí, pode ser Covid-19, Covid-20, sei lá o quê,
Tá, e aí nós vamos voltar aos mesmos erros, eu digo principalmente questão estadual e federal, porque foi uma bagunça, foi uma intromissão. Quem é que mandava mais? Era federal? Era estadual? O judiciário, né, ali também controlando, o Ministério Público tentando manter a ordem, enfim. E nós vemos hoje com calma e sobriedade que teve áreas, e aqui eu digo da educação, por exemplo, que nunca deveriam terem sido fechadas. Ou se tivessem sido fechadas, de repente, um mês até entender isso, mas não há anos. Teve alguns institutos que ficaram 22 meses sem aula presencial, com efeitos que vai a vida inteira. Porque tu tira do adolescente 22 meses a presença com o colega, né, tu está podando uma área importantíssima da construção social, cognitiva dele. Então, o que está faltando da legislação federal, porque ela tem que ser lá no federal, ou de repente até no estadual, porque se fosse municipal nós faríamos, se retornar uma pandemia, como é que será? Se houver uma nova. Quais atividades não podem ser encerradas? E não tem isso aí. Bom, superada essa etapa pandêmica, ou pelo menos esse momento mais difícil, estão sendo retomados os investimentos no município. Várias obras têm sido feitas. Aliás, Bento é um canteiro de obras, né, prefeito? Principalmente a construção civil, né? E o poder público tem seguido mais ou menos a mesma linha a partir de túnel do acesso norte no São João, e recapeamento asfáltico em várias ruas da cidade, enfim, e outras obras em praças, creches, escolas. Está em alta mesmo o investimento do município, prefeito? A gente, infelizmente, tem uma construção civil muito forte aqui em Bento. A parte residencial e comercial, a parte de loteamentos, a gente vê que cada vez mais está sendo investido nessa área. E a prefeitura também, a gente tem um auxílio muito grande dos vereadores na questão orçamentária, da gente organizar as obras. E a gente está tendo um foco, Silvestre, que a gente sempre repete, a gente precisa fazer com que a população entenda que os serviços básicos vão ser executados. A gente tem a questão da educação, a gente tem a questão da saúde, assistência social, segurança pública, que a gente investe bastante. E a questão de obras, a parte de asfaltos, de novas vias, a gente está investindo muito esse ano. A gente está tentando ter um foco muito grande na recuperação de estradas. Não adianta a gente querer fazer estrada nova se a gente não consegue manter aquilo que a gente tem. É como em casa, se a gente quer fazer um quarto novo, se a gente quer fazer uma sala nova, não adianta a gente fazer um novo quarto se a gente não consegue manter a cozinha. Então, o nosso foco sempre primeira coisa, a gente precisa recuperar aquelas ruas importantes que a gente tem. Segundo ponto, aquelas estradas e aquelas ruas que a gente vai ter um acesso de logística entre bairros, a gente tem que priorizar também. Então, nesse momento, a gente está fazendo todo um recapeamento, só para ter uma ideia, nosso cidadão, de toda a Avenida São Roque, que é uma das principais avenidas de Bento Gonçalves, que liga toda a zona norte de Bento com o centro. Então, a gente está recapeando todo aquele asfalto, são 2 vias, ida e volta, e isso, obviamente, é um investimento que é importante para toda aquela região. Quais as cifras aí envolvidas, prefeito? A gente tem em torno de R$2 milhões nessa via. A gente está fazendo agora 20 milhões, né? A questão de asfaltamento para o interior. A gente está para aprovar agora um investimento muito grande, de mais de R$20 milhões para o nosso interior. A gente está buscando uma reestruturação do acesso lá do Barracão, para quem vem para Bento Gonçalves de Farroupilha, que é na Aristides Bertual, que a gente vai fazer uma 3ª via nessa estrada. Então, são obras que vão impactar o cidadão. São obras realmente importantes, mas pensadas para daqui 10, 20 anos para a cidade, para resolver muito problema que a gente também vai ter de logística. Resolver também a questão do gargalo em horários de pico? Exatamente isso, Silvestre. Eu acho que a cidade ela tem que ser orgânica, ela tem que ter uma mobilidade coerente com a sua importância econômica. Não adianta a gente ter uma cidade que cresce se a população vai ficar trancada na estrada ou em algum bairro. Então, essa linha da gente tentar asfaltar essas ligações de asfalto, tentar criar novos fluxos de mobilidade, eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa população. E são investimentos que a gente discute muito com os vereadores, a gente sempre chama os vereadores aqui, Silvestre, a gente chama a população para tentar entender quais são as prioridades. Primeiro chama o presidente. Com certeza. O presidente, se o presidente não coloca em pauta uma votação, a gente sabe que não adianta conversar com todo mundo, né? Então,
A gente precisa sempre ter essa conversa. Eu tenho com o Rafael, a gente conversa praticamente todas as semanas, porque a gente precisa alinhar os projetos. Não adianta a gente falar que vai fazer um grande projeto, que nesse projeto de asfaltamento do interior. Se a gente não tem essa conversa muito afinada, eu não consigo aprovar com os vereadores. Os vereadores precisam, eles representam cada um a sua população, uma fatia da população. Se os vereadores não entendem que aquilo vai ser importante para a cidade, para o município, a gente não vai conseguir aprovar nenhum projeto. E isso precisa ser muito conversado, os projetos têm que estar muito bem explicados, porque é investimento público e tem que ter essa responsabilidade do Executivo e também do Legislativo. Presidente Rafael Pascoaloto, qual é o balanço que se faz da Câmara de Vereadores nesse período, vamos falar de mais recente, 2021 e nesse início de 2022, até quanto aos projetos do Executivo que têm sido levados ao Legislativo em benefício da população em obras para a cidade? O prefeito Diogo falava muito bem sobre essa sinergia, né, Silvestre? Sem essa sinergia, não acontecem esses projetos. Quando há guerra, né, não existe vencedor em guerra. Há mortos dos dois lados, né, e nós realmente, semanalmente, estamos conversando para alinhar, né, esses projetos. Nós temos uma Câmara com uma certa renovação, né, mas muito ativa. Só para ter uma ideia, nós tivemos no ano de 2021 14 audiências públicas, de 8 frentes parlamentares. Frente parlamentar é quando há um assunto específico a ser tratado ou debatido, é temporária. E nós tivemos mais audiências públicas e frentes parlamentares, por exemplo, questão pedagiária, Lago da Fazolo, a questão de saneamento básico, causa animal, desburocratização. Nós tivemos mais audiências públicas e frentes parlamentares no ano de 2021, mais do que nos outros 4 anos do mandato anterior. Então, é uma Câmara que quer muito debater. Nós sabemos que tem questões que são difíceis, questões federais, questões estaduais, mas nós não nos furtamos, Silvestre, mesmo assim, de tentar achar a solução. Citar alguns números aqui que eu recebi, presidente. 2021, a Câmara aprovou, por exemplo, o financiamento de 25 milhões para a infraestrutura rural, 440 mil para manutenção e revitalização das praças, parques e lagos, outros 750 mil para a construção de um campo de futebol, mais 499 mil para a pista de atletismo, obras e esportes, e, enfim, vários projetos com cifras bastante elevadas, é isso? E aí, né, nós estamos falando de questões macro. O agente público, né, o parlamentar e também o agente do executivo, nós tratamos com 2 questões. Na verdade, nós somos gerentes dos problemas dos outros, o tempo inteiro isso, e é a função honrosa. Nós temos as questões macros, e aí estas questões macros normalmente são resolvidas na sessão, certo? Então, alguns às vezes entendem, mas o vereador só trabalha na sessão, mas tem um monte de questões micros que elas não serão divulgadas em rede social, elas não vão para a pauta da sessão. O que é a questão micro? É aquele cidadão que está pleiteando alguma coisa e é um município grande de 120, 130 mil pessoas. É humanamente impossível você ver tudo que tu tem que ver. Então aí que está a função da Câmara, de chegar ao secretário do Executivo, que não tem como ver tudo, e falar assim, olha, só observa esta questãozinha aqui. Né, que às vezes, num lapso você passou, ou às vezes é uma explicação, às vezes, não deu porque é uma informação. Então, estas questões micros, né, que são inúmeras, às vezes a estatal ali responsável, né, da água, não abriu o buraco e não tapou, caiu a energia elétrica. E aí que entra o trabalho micro do parlamentar, que às vezes demanda muito tempo. Às vezes ele tem que ir lá na comunidade, lá no interior, lá na linha. Esses dias, aqui eu agradeço mais uma vez o prefeito municipal e o secretário da pasta, lá numa comunidade lá do interior que não chegava água. Aí vai, licita a empresa ganha, vence, faz uma primeira perfuração de 100 metros, não acha água,
Ah, prefeito, precisamos de mais alguns metros. Vai lá, 200 metros acha água. Quando aquela água estoura, a população que não vê isso daí, só a local, fala assim, olha, o que eu preciso fazer para agradecer? Tu entende? Então aí que está o trabalho minucioso do parlamentar. Prefeito, uma dificuldade que os moradores têm enfrentado, que é uma reclamação quase constante, é a demora na obra do túnel ali na 470 de acesso ao outro lado ao São João. Saiu agora, foi o pedido, o 4º adiamento de prazo, né? Este agora sem envolvimento de mais recursos para a empresa que está fazendo. Quando é que fica pronto aquilo ali, prefeito? Silvestre, essa obra, a gente conversava esses dias, eu e o presidente Rafael, essa é a maior obra viária que Bento Gonçalves já fez. A prefeitura nunca havia feito uma obra tão complexa, tão difícil como essa. É uma obra que envolve atravessar uma rodovia federal, que não pode parar o movimento. Então, não tem como a gente estancar aquele movimento, fazer a obra, cavar tudo de uma vez e tentar terminar. Então, ela envolve que você precisa paralisar um trecho, fazer uma etapa, abrir aquela etapa para poder passar os veículos e fechar o outro lado. Então, é uma obra complexa. A gente não imaginava encontrar algumas situações de problemas no decorrer dessa obra. A gente teve aumento do preço de aço, aumento do preço de concreto, de asfalto, do petróleo, detonação a mais que teve que ser feita. Então, houve alguns problemas na obra e, obviamente, isso acabou atrasando. A gente não gostaria que tivesse atrasado. Mas o que importa é que a obra está acontecendo, ela não está parada, ela está um pouco mais demorada, mas ela vai ficar pronta. E no momento que ficar pronta, Silvestre, eu tenho uma grande tranquilidade que naquele local, que era o recordista de acidentes que a gente tinha, de chamados de SAMU que a gente tinha em toda Bento Gonçalves, não só em Bento, em toda a região da nossa micro-região, a gente tinha muitos acidentes e eu tenho certeza que quando ela ficar totalmente pronta, a gente vai sanear esse problema e a gente vai ter um grande eixo de logística para o São João. São João é um bairro que cresce muito, a gente tem novos loteamentos, tem novos edifícios sendo construídos lá e para toda a região norte vai ser um grande auxílio para desafogar o nosso município na questão de mobilidade. É lógico que toda obra gera problemas, toda obra vai gerar um transtorno de tráfego, e ainda mais uma obra complexa e grande como essa. Mas eu tenho certeza que ela vai ficar pronta e vai ser uma grande conquista para todo o nosso cidadão de Bento Gonçalves. Vai ficar pronta quando? Eu tenho certeza que, no máximo, o prazo que a empresa pediu agora, em torno de 3 meses, 3, 4 meses, se eu não me engano, eu tenho certeza que vai ficar pronta nesse período, Silvestre, e a gente vai poder inaugurar e entregar essa obra para a população. Uma questão agora que envolve os dois, porque houve lá na Câmara a audiência pública e também envolveu a administração municipal. É a construção ou não de empreendimentos imobiliários no Vale dos Vinhedos. Em que pé está essa situação? Vai ser liberado? Não vai ser liberado? São milhões, fala-se em milhões, cifras altíssimas que podem gerar muitos empregos, tanto na fase de implantação, de construção, quanto posterior, empregos gerados pelo entorno que traz no complexo imobiliário. Como é que está essa situação, prefeito? Esse é um assunto de interesse público, eu tenho certeza disso. Eu acho que todos os investimentos que acontecem no município ou no estado, a gente tem que ter o bom senso de entender que são investimentos que vão vir para a cidade e que a gente vai ter um ganho econômico para o município, vai ter um ganho de impostos que vai ser transformado em serviços públicos de maior qualidade e com certeza vai gerar um crescimento estável a longo prazo. Eu sou um defensor de investimentos, eu defendo os investimentos no nosso município, eu tenho certeza que são positivos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sempre conciliar um crescimento sustentável. Nós tivemos uma situação de uma primeira apresentação de projeto que foi rejeitado, e a gente fala com muita transparência isso, né, Rafael? Foi rejeitado no primeiro momento pelo Conselho Distrital, foi reapresentado, a gente tem 2 projetos grandes de 500 milhões de reais cada um, foi reapresentado esse projeto, um da Salton, uma família muito conceituada, uma empresa muito forte aqui de Bento Gonçalves, foi reapresentado, foi realinhado o projeto, foi mostrado mais uma vez para a comunidade e agora está indo para uma nova votação. E eu tenho certeza, Silvestre, eu preciso deixar muito claro isso. São investimentos importantes para Bento Gonçalves
E a gente precisa sempre alinhar crescimento econômico com interesse comunitário e de toda a sociedade de Bento Gonçalves. Presidente, qual é o papel do Legislativo nesse processo e o que tem sido feito? É retificar as injustiças, né, Silvestre? Porque, bem colocado pelo prefeito, a Câmara não manda no município, o prefeito não manda no município, as empresas que querem se instalar lá também não mandam no município e o conselho local também não manda no município. Então, a Câmara, ela levanta suas orelhas no momento que ela vê abuso em que alguns querem comandar, uma minoria quer comandar a maioria. Eu ratifico isso que o prefeito falou, as nossas paisagens, elas têm que ser preservadas, isso não está em jogo, elas têm que ser preservadas. Mas quando nós tomamos o conhecimento do que eram esses empreendimentos, bem falou o prefeito, por exemplo, de uma das empresas, empresa centenária, empresa que se confunde com a história do município, que é a empresa Salton. Ela não comprou área para empreender, ela já tinha área. A outra, tendo visto o potencial do Vale dos Vinhedos, adquiriu. Aí, nós temos que entender que o que é levantado muito e que tem que ser entendido, que é o chamado DO, Denominação de Origem, que foi conquistada em 2008, ela não abrange somente Bento Gonçalves, ela abrange os municípios vizinhos, né? Garibaldi, Montebello, Bento Gonçalves. Está tendo por parte dos outros municípios o interesse de chamar esses empreendimentos para eles. Tá, digamos que um desses empreendimentos vá para Garibaldi na denominação de origem, como é que fica? Então, além de nós perder o empreendimento, está danificando a DO. Então, é nesse sentido que a Câmara ela tenta olhar os dois lados e ver, não, espera aí. Por exemplo, foi falado que um dos empreendimentos ia ter escada rolante. Não vai ter escada rolante. Então, essas coisas, às vezes, esse falatório que você tem que encarar ele de frente e dizer assim, não, aqui não é verdade o que estão falando. O empreendimento é bom, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar aquilo que o cidadão mais solicita para a gente, que vem através do imposto. Corta-se os investimentos, falou a Margaret Thatcher, o poder público não tem dinheiro, nós não somos a União, nós não temos a capacidade, nós não temos uma casa da moeda. O município, o governo do estado não tem casa da moeda, a União tem, nós não podemos imprimir dinheiro. De onde que vem esse dinheiro? Se não do empreendimento, se não da construção, se não da renda que a população compra aqui e compra ali. Se fosse agredir a paisagem, se fosse ferir todo esse contexto histórico-cultural, certamente tem que ser derrubado. Mas os projetos são lindos, né? Eles casam com o local. Importante, né, Rafael? Eu acho que são situações diferenciadas, são investimentos muito grandes. É. E, logicamente, todo projeto que ele é maior, que ele é grande, é o próprio caso do túnel. São projetos mais complexos de serem analisados, não são simples. É. Talvez alguma pessoa diga, mas o túnel não precisa porque vai dar trabalho, vai dar problema por 2 anos. Pode acontecer. É. Mas é o tipo da situação que a gente sabe que lá na frente vai ter um benefício muito grande para a sociedade. No popular, prefeito, não existe jantar de graça. Exato. E outra situação, Silvestre, desses investimentos, eu acho que é importante reiterar, como são investimentos complexos, que envolvem um número maior de pessoas que vão ir trabalhar lá, que vai dar uma mobilidade maior em toda a região, tem que ter medidas mitigatórias. Isso a gente defende claramente, com muita transparência. Tem que haver medidas mitigatórias para compensar, obviamente, o dano que o investimento vai trazer. Isso é inegável. Existem situações que vão acontecer, mas existe um ganho, por outro lado, na questão de geração de empregos e impostos, que a gente precisa colocar na balança. Então, tem que ser discutido, tem que ser conversado muito internamente, na parte do planejamento da prefeitura, tem que ser debatido na Câmara, tem que ser conversado nos conselhos, e isso está sendo feito. Quer dizer, tem como contemporizar. Exato, a gente consegue criar medidas mitigatórias, seja melhorando estradas, melhorando a qualidade de água, melhorando a questão energética. Existem várias formas que a gente consegue ter as medidas mitigatórias e compensatórias para qualquer tipo de investimento. Melhoria de estradas. Foi municipalizada aquela estrada ali
né? E agora, o que vai acontecer em cima daquele trecho de estrada ali? Essa estadualização aconteceu em 2021 agora, né? É uma coisa recente? Ele foi aprovado, foi encaminhado pelo Guilherme Pazin, se não me engano, no último ano do mandato do Pazin. Foi 20. O presidente era o Rafael, naquele momento. A municipalização. A municipalização da 444. Isso. E ano passado foi aprovado pela Assembleia Legislativa para passar para o governo municipal. Isso. Por que a gente puxou essa estrada para Bento Gonçalves? E a lógica da gente puxar essa estrada, mas é um ônus. Teve vereador, mas isso aqui é um prejuízo para o município. É mais um. Para que a gente vai gastar dinheiro numa estrada que é estadual? E teve gente que nos questionou sobre isso. Por que vai gastar, prefeito? Por uma razão simples, Silvestre. Bento Gonçalves é um município entre quase os 500. Essa estrada estadual que liga o Vale dos Vinhedos até Monte Belo do Sul e Santa Teresa é mais uma estrada dos quase 500 municípios que o governo do estado cuida. O governo do estado vai ter estradas que ligam Porto Alegre a outro município da região metropolitana, que envolve um movimento muito grande de pessoas. Se o governador ele vai ter que priorizar uma estrada, obviamente ele vai pegar onde tem mais movimento. E a gente está vendo que existe uma dificuldade de manter essas estradas nos municípios. Então a gente puxou essa estrada para o município. O Vale dos Vinhedos é uma prioridade do governo. A gente entende que o Vale dos Vinhedos é uma região que vai crescer, que vai desenvolver cada vez mais o turismo. As cantinas vão melhorar cada vez mais a qualidade do seu vinho, a gastronomia está cada vez melhor e mais turistas estão vindo para Bento. Eu não posso ficar perdendo meu tempo como prefeito para ir até Porto Alegre para pedir para fazer uma roçada numa simples estrada. Vai ser duplicada aquela via, vai ter ciclovia, o que vai ter por ali, prefeito? Primeiro momento, a gente começou não é um tapa-buraco, a gente está retirando o asfalto que está danificado, colocando um asfalto quente novo, a gente está recuperando pintura, a gente está fazendo agora encaminhamento da licitação da nova ciclovia, um investimento de mais de 3 milhões de reais naquela estrutura. A gente está fazendo agora a iluminação que vai chegar até a 444. Então, tem uma série de investimentos. E tem mais uma licitação agora que está em andamento, que é para a gente recapear lá da Miolo, que é uma cantina importantíssima para Bento Gonçalves, que tem muito turista e muito investimento privado lá dentro, que traz muito retorno para Bento, ligando até Monte Belo do Sul. Então, são investimentos do município mostrando a prioridade dessa estrada tão importante que é para Bento. Não é só para o Vale dos Vinhedos, é para Bento Gonçalves. Prefeito Diogo, presidente Rafael Pascoaloto, vamos aos nossos intervalos e daqui um pouquinho a gente retorna com mais assuntos ainda de interesse da nossa comunidade. Retornamos com Bento em Foco, prefeito Diogo Siqueira, vereador Rafael Pascoaloto, presidente da Câmara. O senhor falou muito na palavra turismo, em turista, considerando que Bento é a terceira cidade que mais recebe turismo no Rio Grande do Sul. Esse investimento na 444 e na rota, ali em todo o seu entorno, tem foco no turismo? 100%. A gente tem foco no turismo, na agricultura familiar, que a gente tem muitas propriedades de agricultura familiar naquela região do Vale dos Vinhedos, e pensando também na própria economia da produção de vinho e de uva. Nós estamos fazendo também um investimento muito interessante lá na Via Trento, lá na Leopoldina, que liga a Capela das Almas, passando pela a Capela das Neves, passando a Capela das Almas até a gastronomia do Jordani, no restaurante, que é um investimento de uma calçada para pedestres, acessível, com acessibilidade, com iluminação LED, com segurança, que eu tenho certeza que vai desenvolver também um roteiro de culinária e gastronômico à noite. A gente precisa aumentar o nosso movimento de turistas naquela região. E vai ficar muito bonito e vai dar um roteiro do nosso centro histórico da Via Trento que vai ser fantástico. A Câmara tem, obviamente, um papel significativo na aprovação desses projetos também, não é, presidente? Olha, este governo municipal, e é questão de foco, não, nada em detrimento a outro, encaminhou muito para a Câmara e aí que gera os debates salutares e bem produtivos, Silvestre. Na questão, pegando especificamente da agricultura do interior, além deste projeto de 20 milhões em estradas vicinais, estrada do nosso interior,
Teve a questão das espaldeiras, ou seja, nós temos uma cultura que veio dos nossos imigrantes de plantar a parreira. Respeitamos isso, mas o projeto veio justamente para estimular, né, fomentar a produção em espaldeira. É a mesa, é a uva de mesa, é um vinho mais fino, né, e pagando 50% da muda para o agricultor. Isso é fantástico. Teve a questão também, que é bastante coisa, eu sei que se esquece, a questão do Vale Aurora, né, são quantos? 7, 8 quilômetros, né, prefeito? Que é uma das regiões mais bonitas deste país, né? Nós estávamos num almoço agora, ali, eu levanto a família ali, é linda aquele lugar que vai ligar, então, Faria Lemos, a rota das cantinas históricas até o Vale. É maravilhoso ali, seja para bike, seja para passear, é muito bonito aquela região. Então, são inúmeras a questão das horas máquinas, do talão do agricultor. Então, foi dado um foco, subiu muito o projeto neste 1 ano e meio, desde o início de 21 para a Câmara, e todos eles, pode pegar nos anais da Câmara, unanimidade de votos, ou seja, é uma atenção especial do Legislativo para o interior. Sabemos que tem ainda necessidades, mas nós estamos procurando retificar aos poucos. Prefeito, presidente da Câmara, tem uma questão importante que tem sido motivo de reivindicação das pessoas, que é a duplicação de trecho aqui da BR-470 para desafogar o gargalo, que é uma via muito utilizada principalmente pelo transporte de bens, transporte de cargas. O que tem sido feito nesse sentido? Em que pé está? Qual é a situação? A 470 ela tem uma discussão muito grande nos últimos anos. Ela era uma estrada estadual, virou federal, ela teve uma série de melhorias, a gente viu que nos últimos momentos a gente teve algumas dificuldades. E o que a gente precisa, Silvestre, eu acho que são dois grandes pontos. A primeira situação é uma ligação de qualidade entre Bento Gonçalves, passando por Farroupilha, chegando até Caxias do Sul, que a estrada está horrível hoje, uma estrada difícil, de uma manutenção complicada, porque recapeiam ela e na outra semana já está cheia de buraco. E a mesma situação é ligando Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, em direção a Porto Alegre. São duas estradas fundamentais para Bento Gonçalves. Até São Vendelino ali. Exatamente. Essas estradas foi feito um circuito, onde houve a concessão dessas estradas, com polos pedagiados entre Farroupilha e São Vendelino e Carlos Barbosa e São Vendelino. O trecho de Bento a Caxias do Sul não será pedagiado. Então, o preço ficou mais caro, obviamente, naquelas duas praças de pedágio que vão ficar nessa região. A gente tem 12 quilômetros aproximadamente entre Bento e Carlos Barbosa, que vai ter um investimento muito grande. Nessa concessão, a previsão é de duplicação dessas estradas como prioritárias nesse projeto, mas a gente precisa, e mais importante sempre depois do mas, né, Rafael? A gente sabe que a gente já tem uma certa informação que vai haver investimentos de duplicação nesse trecho, mas a gente precisa também pensar numa logística melhor desse ponto, que é na entrada do Vale dos Vinhedos, passando toda a parte do perímetro urbano que a gente tem da 470, que Bento Gonçalves é dividida. A gente tem bairros do lado de lá da 470, como a gente fala. Então, precisamos melhorar esse acesso nosso. A gente tem os nossos acessos que as pessoas utilizam muito como uma perimetral, a nossa 470, e a gente precisa agora buscar esses investimentos. Ontem, desculpa fazer todo esse contexto, Rafael. É importante. Silvestre, ontem nós estivemos no Ministério da Infraestrutura, a gente teve uma reunião lá no Ministério, a gente conversou com o pessoal do DENIT e a gente começou a ver algumas possibilidades. O que o Ministério sinalizou é que existem as prioridades federais. Existem algumas prioridades que eles vão tratar, que eles não vão deixar de terminar essas obras, precisam fazer essas obras, e quando terminar uma obra, eles começam outra. Então, existem 2, 3 obras no estado inteiro que estão priorizadas, e, obviamente, a gente ainda não está nessa prioridade. Existe hoje um estudo de impacto de viabilidade dessa nossa 470, está dividido em 6 lotes até André da Rocha, e a gente precisa fazer o projeto executivo. Então, a gente vai começar uma conversa entre Poder Executivo, Câmara de Vereadores, sociedade civil organizada, para ver de que forma a gente pode agilizar esse projeto. Existem algumas alternativas que a gente viu no Ministério da Infraestrutura. Mas, com certeza, eu acho que a prioridade agora é a gente pensar nesse trecho de Bento Gonçalves. A gente precisa começar a trabalhar esse projeto da duplicação dessa 470, ou então entrar numa concessão
uma questão de longo prazo aí também, mas esse tema vai ser muito discutido aí nos próximos dias aí e com certeza a Câmara vai ser muito parceira nesse processo todo. Agora tem a questão dos pedágios, né, prefeito? A reclamação é muito grande, até porque ir e vir a Porto Alegre vai implicar no desembolso aí de quase R$20, 18, R$20, uma coisa assim. Isso é mais, Nada mais ainda? Pois é. Há uma pressão regional das lideranças empresariais aí para que esse pedágio ou ele seja barateado ou uma praça, que é a de bom princípio, seja retirada do projeto. Qual é a posição do Executivo? A posição é que a gente precisa ter estradas boas. Eu acho que a gente passou muito tempo sem ter nenhuma condição de melhoria dessas estradas. A gente precisa pensar que a concessão deu certo em todos os países desenvolvidos. A gente viu uma situação de São Paulo, que foi o primeiro estado a organizar bem a situação das concessões. E a gente precisa, obviamente, ter estradas boas. E a gente vê que com o governo estadual, ou então, pensando numa duplicação federal, a gente não tem a curto prazo, nem a médio, nem a longo prazo ainda. Então, existe a necessidade de concessões. É óbvio que o preço ficou acima daquilo que todo mundo imaginava. Existem possibilidades ainda, o contrato ainda não foi assinado, ainda falta ser chancelado esse contrato. Existem possibilidades, ou então do governo estadual subsidiar esse valor, existe essa possibilidade, ou então do governo estadual repassar recursos para agilizar obras e aí diminuir o preço da tarifa. Mas muito importante, a gente tem uma posição clara, assim como a gente conversou muito com o SIC, a gente conversou com o SIC de Caxias do Sul, com a Prefeitura de Caxias, com Farroupilha, com Bento, com Garibaldi e Carlos Barbosa. Existe necessidade da gente ter estradas melhores. Isso é o que vai impactar realmente na nossa logística. Algo a considerar, presidente? Nós estamos, na verdade, solicitando, foram feitas inúmeras frentes em todo o estado, né? O pessoal, realmente, a necessidade das estradas boas, elas são necessárias. Agora, ninguém quer pagar. Nós temos os pedágios de Santa Catarina, né, por exemplo. Estradas boas, mas um pedágio bem menor, né, o valor. Compatíveis. Agora, nós teve um trabalho aqui, vereador Idazir fez um trabalho excelente na questão para que o atual governador Randolfo reveja esse bloco 3 aí, porque ficou muito oneroso para o nosso cidadão. É mais uma conta e que nós não temos. O detalhe é que eles não vêm falar, né? Foi muito. É uma imposição, praticamente? Foi uma engana que eu gosto, né? Foi assim, olha, pode abrir ali o seu centro de debate lá em Bento, pode abrir o centro de debate lá. Tá, abrimos o debate, foi as sugestões e... Então, eu acho que pagar este valor, assim, olha, o cidadão sabe o que tem que pagar e sabe que não tem mágica, mas não pode ir e voltar a Porto Alegre a 30 e poucos, a quase R$40, né? Prefeito, mudando um pouquinho de área, vamos para a educação? Vamos falar sobre vagas na educação infantil, construção de novas escolas. Como é que está o investimento público municipal nessas duas áreas especificamente? A educação de Bento Gonçalves, hoje ela tem uma credibilidade muito grande por conta dos profissionais que trabalham no seu dia a dia, por um know-how de muitos anos também. E nós temos hoje, Silvestre, um número muito maior de crianças do que a gente tinha há 2 anos atrás. A gente viu uma migração de alunos para a rede pública, a gente viu muitas pessoas vindo morar em Bento Gonçalves. Então, a gente teve um número hoje de mais de 10% em questão de 2 anos do aumento do fluxo de crianças. Isso aí não teve um impacto também da pandemia, prefeito? Teve. Isso aí foi uma das consequências, eu acredito, da pandemia. A questão do poder aquisitivo, as pessoas acabaram migrando para o setor público. Existe a questão da obrigatoriedade de uma certa idade para a gente dar para todos os alunos. E isso, obviamente, impacta no planejamento de qualquer prefeitura. A gente está construindo creches novas no ZAT, no Fátima, tem uma agora ao lado do nosso ginásio que está quase pronto também. E, ao mesmo tempo, a gente comprou muita vaga na rede privada e particular, a gente aumentou muito essa compra, mais de 40%, para a gente conseguir suprir um pouco a necessidade. E também a gente fez um movimento muito interessante, Silvestre, que para a gente construir uma obra, a gente demora 2, 3 anos. O setor público ele é demorado no seu dia a dia. A gente não consegue agilizar as licitações, existe questão do Tribunal de Contas, às vezes é uma impugnação de uma licitação. Então, existe um prazo de tempo que é realmente
demorado dentro do setor público. O que a gente fez? Sabendo disso, que a gente precisava de vagas, a gente precisava agilizar o número de vagas para os nossos alunos, a gente pegou uma estrutura de uma universidade comunitária, que é a UX, da Universidade de Caxias do Sul, a gente pegou um bloco inteiro dessa universidade, a gente pegou os laboratórios de biologia, de informática, ginásio, teatro, tudo que tinha lá de estrutura física para os alunos da universidade, e a gente colocou em torno de 200 alunos da nossa rede pública municipal para ter uma escola de ensino pública, gratuita e de qualidade para todos esses alunos. Dentro da universidade. 200 alunos numa estrutura de primeiro mundo, turno integral, com professores de alta capacidade e, ao mesmo tempo, Silvestre, com material didático que as melhores escolas particulares têm hoje. São mais de 10 mil alunos que receberam material didático de extrema qualidade, que isso valorizou muito o nosso ensino e muito nesse período difícil que é o pós-pandemia. Os alunos ficaram 2 anos parados, tiveram uma dificuldade de aprendizagem, os professores tiveram essa dificuldade também, porque ensinar um aluno na frente de uma tela é complicado mesmo. Então a gente precisa agora dar todas as ferramentas para que os professores possam dar aulas de qualidade. Ao mesmo tempo, a gente dobrou o valor que a gente tem para cada escola para fazer os investimentos. Como eu falava antes, é difícil, é demorado uma prefeitura, mas se eu pegar as nossas escolas e dar dinheiro para as escolas, para as direções das escolas, para os CPMs que a gente tem dentro das escolas, para que eles saibam quais são as prioridades e a gente aumentando esse valor, no caso, dobrando o valor. De quanto para quanto? A gente passa por uma escola, por exemplo, que tem 300 alunos, a gente vai passar em torno de 20 a 30 mil reais. Então, dá um certo incentivo, a gente consegue colocar ar-condicionado, computador, fazer pinturas, fazer reformas pequenas, que às vezes demora muito. Então, isso aí está ajudando. Nossa Senhora, está sendo, para os alunos, algo fantástico e para os professores também da mesma forma. Prefeito, para dar uma ideia, uma dimensão ao nosso internauta e telespectador, os números da rede de ensino do município. Quantas escolas, qual é o número de professores, atende a quantos alunos? A gente tem hoje 12 mil alunos, em média 12 mil alunos a gente tem em torno de 2 mil profissionais que trabalham para a nossa rede pública de ensino e a gente tem escolas espalhadas por praticamente todos os bairros, sem contar as escolas particulares que a gente compra vagas. A gente tem escola de primeira qualidade, de primeiro mundo, que a gente está comprando vaga 100% para os nossos alunos. Quer dizer, o ensino em Bento Gonçalves não é problema? É sempre um grande desafio. Eu acho que desafio é a palavra mais certa, porque tem desafios, a gente precisa recuperar gargalos e a gente tem uma meta muito ambiciosa, que é transformar Bento Gonçalves entre as 10 melhores qualidades de educação no Brasil inteiro em questão de 3 a 4 anos. Pegando a educação em Bento Gonçalves, o desafio dos nossos tempos, né, Silvestre Prefeito, educação, saúde, segurança, e serão cada vez maiores, né? Saúde porque a expectativa de vida do ser humano aumentou, né? Então, o que ele vivia, vamos dizer, 50 anos, depois 60, 70, vai viver 80, 90, 100 anos. Na educação é da mesma forma. Por quê? Porque se criou-se, isso é uma coisa cultural, né? O internauta ou aquele que está nos assistindo através dos diversos meios de comunicação da DESO, da minha idade, aqueles que solicitam vagas de creche foram para a creche? Não. Né? Eu não conheci creche, eu estou com 41 anos, eu não conheci creche. Né? Provavelmente nós não conhecemos creche. Né? A creche é uma coisa recente, nós estamos falando do quê? Final dos anos 90. E está se criando essa cultura que ela vem, em que isso... E aí nós temos que fazer colocar a mão na cabeça, e eu tenho falado muito nisso. O Estado, ele tem que proporcionar a educação. Isso está na Lei de Diretrizes e Bases, está na Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, isso está. Só que o pai e a mãe, ele também tem que entender que ele é o pai e a mãe da criança. O que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade não pode ser toda. Não pode só. O que aconteceu na pandemia? E nós temos que levantar esse debate. Pais apavorados que tinham que ficar com seus filhos.
Tu entende? Nós temos que começar a levantar esse debate da criação em si. O ensino é fundamental, mas a educação que vem de casa também é fundamental. Senão nós estamos gerando filhos e entregando-os ao Estado. A gente quer educação ou assistencialismo? E nós temos que começar a levantar esse debate. Tu perguntar para qualquer cidadão se ele prefere pegar uma escola do município ou uma vaga comprada, ele vai querer a escola no município. Qual é que é a criança que se alimenta 5 vezes no dia? Café da manhã, um lanche no final da manhã, na metade da manhã, almoço, um lanche na metade da tarde e no final. Essas são as escolas do município. Fora isso, é dado o material escolar. Fora isso, o transporte escolar. Daqui a pouco, qual é que é o limite disso? Nós temos que começar a colocar a mão na consciência. Senão nós vamos naquele discurso, não, eu vou ninar o seu filho, eu vou colocar ele a dormir. Não. Então, assim, olha, mas nós temos que começar a levantar esse debate. Obviamente que há carências, que há necessidades, mas são 12 mil alunos. São 12 mil alunos. E é difícil agradar a todos, né? Agora, prefeito, continuamos nas várias áreas que são calcanhar de Aquiles, por assim dizer. Uma delas, saúde. A prefeitura está promovendo a contratação de novos médicos por processo seletivo, plantonista e médico plantonista pediátrico. Como é que está essa situação? Qual é o problema que está acontecendo que não está conseguindo fazer a contratação, prefeito? Está pagando muito mal? Não, pelo contrário. A dificuldade, acho que todo projeto, toda ação que a gente faz é porque tem algum problema. Acho que a gente tem que saber diagnosticar qual é o problema. O que a gente teve? A gente estava tendo problema no número de médicos que a gente tinha dentro da nossa estrutura da saúde. Nós sempre tivemos uma qualidade na saúde, a gente foi melhorando cada vez mais, a gente conseguiu melhorar a qualidade sem aumentar o custo que a gente vinha investindo a cada mês. E agora, com o final da pandemia, a gente começou a ter volta às aulas, a gente começou a ter uma atividade normal da economia. Existem algumas teorias da questão da imunidade, que as pessoas ficaram muito tempo isoladas. E veio agora uma onda aí de viroses aí que acabou superlotando as nossas unidades. A gente teve um número muito grande de atendimento, a gente está atendendo hoje 50% a mais do que a gente atendia há 2 anos atrás, é um número realmente muito expressivo, não só em Bento Gonçalves, mas no estado inteiro a gente está vendo a mesma situação. A gente vê uma diminuição de médicos que querem trabalhar, às vezes em situações de plantões. E a gente precisa achar uma solução. O que a gente fez? Eu tive uma conversa com o Rafael, o Pascoaloto, presidente da Câmara, Rafael Pascoaloto. A gente saiu aqui do gabinete, era umas 5 e pouco, a gente foi buscar a minha filha na escola, a gente foi conversando junto até para pegar minha filha, a gente voltou conversando, e naquela conversa a gente elaborou um projeto de lei para criar uma forma de contratação de médicos pagando um salário atrativo e que viesse médico do Brasil inteiro. A gente abriu esse processo seletivo, a gente teve 9 médicos, se eu não me engano, 8, 9 médicos que se credenciaram nesse processo, já começam a trabalhar, essa semana começaram a trabalhar, 2 pelo menos, e a gente vai ter agora, aos poucos, um reequilíbrio das nossas escalas. A gente abriu uma unidade sentinela, com 3 médicos trabalhando das 5 horas até as 9 horas, a gente está atendendo das 13 horas até as 5, em alguns dias a gente tem um pico maior, para tentar desafogar um pouco o atendimento, Silvestre. E a demanda tem sido muito maior do que a capacidade? Muito expressiva, senhor. A gente está tendo uma demanda muito expressiva, a gente está tendo dificuldades, a gente precisa ser muito transparente nessas situações. A gente viu um número de internações clínicas que a gente nunca teve problema na história de Bento, problemas de internações clínicas no nosso hospital filantrópico, que é o Hospital Taquini, a gente nunca teve esse tipo de problema, a gente sempre conseguia encaminhar esses pacientes tranquilamente. A gente teve dificuldades nas UTIs, a gente não teve nesse ano, a gente está tendo dificuldades clínicas. Contratamos mais 10 leitos clínicos dentro do hospital para a gente poder desafogar esse atendimento. E ao mesmo tempo, Silvestre, a gente está fazendo um movimento muito forte agora para conseguir diminuir o número de cirurgias eletivas que a gente tem numa demanda reprimida. Eu gosto de usar muito da transparência na questão da saúde para a gente explicar o que está acontecendo. A gente teve 2 anos que a gente praticamente não fez cirurgias eletivas, parou praticamente tudo. E a gente precisa agora recuperar a fila que a gente já tinha lá atrás e recuperar a fila desses 2 anos que ficaram paradas.
Então a gente tem o Hospital Tacchini, que faz cirurgias, a gente está construindo um bloco cirúrgico dentro da estrutura da UPA, que a gente vai ter um serviço próprio nosso lá para fazer cirurgias. Ao mesmo tempo fizemos um credenciamento com o Hospital de Garibaldi e a gente está buscando outro hospital na região agora também para aumentar esse número de cirurgias e conseguir aos poucos equilibrar essa fila e poder dar um resultado para os nossos cidadãos. A solução, prefeito, desculpa interromper, não está nas obras do hospital público aí? É um dos desafios, Silvestre, mas sozinho o hospital não vai resolver todos os problemas. Eu tenho certeza que o nosso hospital público ele vai ser mais uma ferramenta que a gente vai ter. Temos um hospital de muita qualidade, que é o Hospital Tacchini, e o Hospital Público Municipal ele não vai concorrer com o Tacchini. Ao contrário, ele vai ajudar o Tacchini a resolver as situações que a gente não consegue resolver em Bento Gonçalves, que é uma situação das cirurgias eletivas, que é um número muito grande e que a gente precisa dar uma vazão para esse fluxo. Orçamento para 2022, prefeito, 593 milhões. É dinheiro suficiente para fazer tudo isso? A Prefeitura Bento Gonçalves é uma cidade muito rica, tem muitas empresas, tem um desenvolvimento econômico fantástico. E todo recurso que a gente tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio naquilo que a gente vai usar. Nós temos as obrigações legais com a educação, as obrigações legais com a saúde, as obrigações legais com o funcionalismo e, ao mesmo tempo, com o FAPS, com o Fundo de Previdência, e, ao mesmo tempo, a gente tem todas as estruturas. Secretaria de Esporte, Secretaria de Segurança, obras, meio ambiente, a gente tem cultura, turismo. Então, a gente tem que equilibrar um pouco para cada secretaria e focando em obras que vão gerar investimento e retorno lá na frente. Uma frase com 10 palavras, prefeito. Quando é que sai daqui do centro o presídio municipal? O presídio já saiu, na verdade. Presídio municipal, presídio estadual. O que a gente precisa fazer é a demolição daquele prédio. Esse é um processo que já tem uns 3 anos, pelo menos, no governo do estado. Tem uma briga muito grande lá dentro na questão de patrimônio, uma questão burocrática muito grande. Ele precisa ser demolido para a gente apagar isso do dia a dia de Bento Gonçalves e revitalizar essa área. Acho que o mais importante é tentar revitalizar. Mas já teve uma grande conquista lá atrás, que foi um projeto idealizado aqui em Bento Gonçalves, o prefeito Pazinho na época, que foi criado uma forma de permuta de imóveis para fazer uma obra pública estadual e a gente conseguir tirar esses presidiários e colocar em outra região, num presídio com maior segurança. Então isso resolveu muito o nosso problema, mas ainda falta a gente tirar esse prédio do nosso centro de Bento Gonçalves. Presidente Rafael Pascoloto, da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, muito obrigado por sua presença. Agradecemos imensamente ter atendido ao convite e fique à vontade para dizer o seu boa noite ao nosso público, à nossa audiência. Inicialmente agradecer, Silvestre, a ti, a toda a equipe do Portal Adesso, pela oportunidade de conversar. A nossa função diária é conversar, é explicar, é informar, prestar contas. É a nossa função diária e gostamos de fazer isso. Obrigado, nos sentimos honrados de estar aqui. Bem-vindos mais uma vez. Prefeito Municipal, obrigado pela companhia diária também. Ninguém acorda, Silvestre, querendo mal, ninguém acorda querendo destruir. Pelo contrário, sempre destruir, sempre ajudar. Essa é a nossa ideia. A Câmara Municipal está à disposição do nosso cidadão. Lá tem inúmeros partidos, tem inúmeras visões, cosmovisões, segmentos. Cada um tem um jeito, um outro, mas todos nós acordamos para construir. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós temos uma expectativa fantástica com Bento Gonçalves. Tenho certeza, coisas ótimas estão chegando, trabalhamos para isso e a nossa função é essa. Muito obrigado. Prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira, muito obrigado pela cedência do espaço aqui, o Salão Nobre da Prefeitura, para esse programa inaugural, atendendo a pedido da nossa produtora, a jornalista Mônica Raquel. Use e abuse deste nosso programa que estará aqui em Bento agora à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado, prefeito. Obrigado nós, Silvestre, a toda a equipe, a Mônica, que está aqui nos bastidores, está todos os empresários aqui, os chefes aqui também da Adesso. E a gente agradece, Silvestre, a gente agradece porque para nós é importante. A gente sempre fala, a informação precisa chegar no cidadão, a gente precisa conseguir fazer com que a informação chegue nas mais diferentes camadas sociais
e nos bairros de Bento Gonçalves, porque toda a informação que chega, a gente acaba explicando o que está acontecendo, a gente vê quais são os projetos prioritários. As críticas são muito importantes, a gente precisa saber entender que as críticas são para fazer o município crescer. Os elogios também, né, Rafael? Porque isso aí também sendo bom para a gente ganhar um pouco, às vezes, de força. De ânimo. Mas a gente agradece, velho. Acho que a gente está no dia a dia de muito trabalho, muito focado. A gente acorda cedo e chega à tarde em casa, porque realmente é uma grande honra estar nesse cargo. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente está servindo a população, a gente vai tentar sempre fazer o melhor, a gente sabe que não vai acertar todas as vezes, a gente sabe que não vai conseguir, às vezes, contentar todo mundo, mas a gente precisa pensar na maioria da população e tentar sempre melhorar a cidade, melhorar os bairros interior, porque Bento é uma cidade que merece cada vez mais e tem um povo que é fantástico. Eu não conheço nenhuma cidade tão incrível quanto Bento Gonçalves. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, presidente da Câmara, Rafael Pascoaloto, prefeito Diogo Segabinazzi Siqueiro. Bento em Foco de hoje fica por aqui, nesse programa de estreia. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom final de semana. Fiquem com a gente e continuem assistindo Bento em Foco.